Está proibida a venda de milhas aéreas aqui no Brasil. Mas será que é isso mesmo? Recentemente você deve ter se deparado com notícias indicando que as vendas de milhas aéreas aqui no Brasil teriam sido proibidas. Essas notícias falam de uma suposta decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, proferida pela 7ª Câmara Civil, indicando que agora não pode mais se vender milhas. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente pode acreditar em tudo que a gente vê na internet? Então fica comigo até o final, eu vou te explicar direitinho essa história e vou te dizer como que está essa situação atualmente aqui no Brasil. Aproveita e deixa também aqui o seu like e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, pois aqui a gente está sempre tentando mostrar de forma simples e descomplicada o seu direito para você e sem fake news. E por que eu tô aqui falando de fake news? Porque nessa história aí das milhas tem muitas inconsistências. Mas primeiro vamos entender o que está rolando por trás dos bastidores nesse meio de venda de milhas aéreas. Você já deve ter ouvido falar em várias empresas como Hot Milhas, 123 Milhas, Max Milhas, várias empresas que trabalham com essa questão de compra de pontos e venda de passagens aéreas. E como funciona essa questão dessa venda dessas milhas? As pessoas acumulam pontos ali de diversas formas, com compras no cartão de crédito ou realizando viagens, e muitas vezes não querem utilizar esses pontos. E daí tem essas empresas que têm interesse em emitir passagens e compram esses pontos para gerar essas passagens e vender pacotes de viagens ou simplesmente passagens para outras pessoas que querem viajar. Então essas empresas que eu mencionei são intermediárias, elas estão ali para intermediar a compra e a venda de duas pessoas que querem negociar essas milhas. Mas o que veio acontecendo? Essas empresas, companhias aéreas, elas começaram a perceber isso, acharam que isso estava prejudicando ali o programa de fidelidade e entenderam que não poderia mais se permitir essa venda. Tanto que essas empresas todas criaram um limite de passagens que você pode emitir. Mas agora, entendendo tudo o que está por trás disso, toda essa situação, vamos entender o que está acontecendo agora e por que saiu essa notícia falando que está proibida a venda de milhas aqui no Brasil. E o resumo do que aconteceu nada mais é do que uma fake news. Por quê? Não existe nenhuma decisão, pelo menos desse processo informado, ou de uma situação parecida com essa, que teve uma decisão proibindo totalmente a venda de milhas no Brasil. O que acontece? Esse processo mencionado do Tribunal de Minas Gerais, na verdade nem é de Minas Gerais, é de Santa Catarina. E além disso, não é de agora, é da metade do ano passado que foi proferida essa decisão, falando que aquele consumidor específico, aquela pessoa que tinha as milhas, não poderia vender. É isso. Então veja que na prática, diferente do que foi alardeado por aí, não existe uma proibição total de vendas. Claro que os programas de pontos têm essas regras internas deles, mas não é que a justiça agora reconheceu que qualquer venda é ilegal. Não, isso não foi definido. Na verdade, pelo menos nesse processo, o que ficou definido é que aquele consumidor específico que tinha muitas milhas não poderia vender as milhas. É isso que ficou definido, e isso foi na metade do ano passado, não foi em Minas Gerais, foi em Santa Catarina. Então isso prova o quanto você não pode acreditar em tudo que você vê na internet. Mas e aí, se você tem milhas para vender e tem interesse em vender, será que você está proibido ou não de vender essas milhas? Então, conforme eu havia explicado, pelo menos com base nessa decisão, não tem nenhum fundamento para isso. Na prática, o que acontece? As empresas continuam comprando e vendendo milhas, os programas aéreos, se eles implicarem com você, eles vão pegar a sua conta e bloquear se você estiver vendendo milhas claramente, já que isso é proibido pelo programa deles. Mas pelo que a gente viu aqui, nada mudou atualmente. A compra e a venda de milhas continua igual já estava sendo aí há alguns anos. Mas agora, em se tratando de direito, será que é seu direito? Eles podem proibir você vender as milhas? E isso é uma discussão complexa, porque até na justiça isso é uma situação complexa. Muitos juízes ou desembargadores entendem que a pessoa tem direito sim de vender os seus pontos, afinal foi ela que adquiriu e é dela. E outros entendem que isso está no contrato da companhia aérea que você não pode vender. Então, você tem que respeitar o contrato que você assinou. Então, nesse embate, é difícil sopesar quais são os valores ali que vão prevalecer. Isso não é uma questão tão simples assim. Mas, juridicamente falando, em regra, aqui no Brasil, a gente respeita as previsões contratuais, desde que isso não seja ilegal. Mas tem aí também a questão da propriedade, que é a questão das milhas serem suas ou não, e você ter pago por elas e fazer o que bem entende. Por exemplo, você não pode ir numa loja comprar uma camiseta e aquela loja falar que você só pode usar a camiseta às quartas-feiras, que outro dia é proibido. Isso não faz o menor sentido e isso viola a sua liberdade.
Então, a partir do momento que você adquire um produto, em tese ele é seu e você pode utilizá-lo da forma que bem entender, inclusive revendê-lo depois. E é essa discussão aí que fica girando em torno dessa situação das milhas. Espero que você tenha entendido e que isso não tenha uma solução tão simples e que não caia em qualquer pegadinha aí que você vê na internet, já que tem muita informação falsa por aí, então é bom buscar as fontes. Existem poucas pessoas por aí indicando que essas informações estão erradas. Tem muita gente simplesmente replicando essa informação falsa como se fosse uma notícia verdadeira. Então fica ligado. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu like. Comenta aqui se você tem interesse que a gente faça algum conteúdo específico. E aproveita para já se inscrever aqui no nosso canal também. A gente está sempre postando vídeos, buscando esclarecer os seus direitos e não deixar você ser passado para trás. Um abraço e fiquem com Deus.